A sã doutrina ou o poder de Deus? Qual desses dois é o mais importante e qual é a ligação deles com um avião? Chega junto, porque aqui a glória é dele. No nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre uma coisa muito debatida, muito discutida, especialmente por se tratar de um assunto que algumas igrejas focam a sã doutrina e outras igrejas focam o poder de Deus. Afinal, qual dos dois é o mais importante? E na pergunta, antes da vinheta, eu provoquei você perguntando assim: qual a ligação dessas duas coisas com um avião? Você sabia que um avião é capaz de voar sem os motores, mas ele não é capaz de voar sem as asas? Agora imagine um avião planando sem uma das asas. Esse voo é impossível. Ele pode planar sem os motores, mas ele não pode planar sem uma das asas. O que dá sustentação ao avião não são os motores. Os motores impulsionam o avião, dão força para ele. Mas uma vez que ele está lá em cima, o que o sustenta são as asas. E sem uma delas não é possível o avião subir voo, nem manter-se lá em cima, tampouco planar. Por que é que eu estou fazendo esse paralelo? Eu estou querendo dizer a você que as duas coisas são igualmente importantes. O poder de Deus no meio da igreja é importante, mas a sã doutrina é mais importante. Eu quero refletir aqui com você em dois versículos que o mesmo apóstolo, o apóstolo Paulo, falou, um na sua carta de despedida a Timóteo, lá na segunda carta a Timóteo, e a outra na sua primeira carta aos Coríntios. Ele trata dos dois assuntos e nós vamos falar um pouco sobre como usar as duas coisas num equilíbrio. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1, o apóstolo Paulo vai nos ensinar assim: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você, com insistência, que pregue a palavra. Frisa aí. Insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas você seja sóbrio em todas as coisas. Suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Agora, vamos ler o texto de 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 1. Irmãos, quando estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Analisando esses dois versículos, percebemos rapidamente como cada um deles é uma asa na figura, na ilustração do avião que eu usei. De um lado, a sã doutrina, do outro lado, o poder de Deus. Como eu disse no início do vídeo, algumas pessoas enfocam muito, dão um enfoque bastante diferenciado à questão da sã doutrina. Outros dão exageradamente enfoque no poder de Deus. Deixa eu aqui tentar trazer uma luz para o seu coração através desse ensinamento. Vou falar um pouco do poder de Deus. O poder de Deus é uma coisa extraordinária, meus irmãos. O poder de Deus nos atrai. O poder de Deus, ele tem também uma função de atrair as pessoas para que elas ouçam o Evangelho. De fato, quando alguém se converte, ela se converte pela manifestação do poder de Deus, pois é uma ação soberana do Espírito, através da pregação do Evangelho. Veja a tabelinha dos dois. O poder de Deus se manifesta
para que o evangelho torne-se claro para essa pessoa. E aí há esse novo nascimento. Mas perceba que o poder de Deus, ele tem a função de glorificar a Deus, mas também tem essa função de criar uma atmosfera de atração. Essa atmosfera de atração gera em muitos corações sentimentos exagerados. Essas pessoas que não conseguem equilibrar essa balança, elas vão tentar manifestar o poder de Deus, mas esquecendo que existe uma base. A base para que o poder de Deus se manifeste é a sã doutrina. O crivo pelo qual o poder de Deus se manifesta é a sã doutrina. Existem manifestações sobrenaturais de vários tipos. Quando a gente volta na história, a gente vai ver que quando Moisés estava ali confrontando o faraó, os seus magos, os seus mágicos, os seus feiticeiros fizeram vários sinais que Moisés fez pelo poder das trevas. O que entendemos com isso então? Entendemos, meus irmãos, que nem toda manifestação sobrenatural vem de fato da parte do Senhor. Nem toda manifestação sobrenatural vem do Espírito de Deus. Ele pode vir de um espírito de engano. Ele pode vir da parte das trevas, porque as trevas têm algum poder. Não tem o poder que Deus tem, o poder absoluto, mas as trevas têm sim algum poder e a Bíblia nos mostra isso claramente. Quando alguém traz o foco de sua fé único e exclusivamente pelo poder de Deus, ela incorre em sérios riscos. Ela pode manifestar coisas no reino sobrenatural que não vem da parte de Deus, ela pode cometer erros, ela pode cometer excessos e assim desagradar ao Senhor, ensinando aquilo que lhe vem da carne, ensinando aquilo que vem de um espírito de engano e não ensinando aquilo que vem da parte de Deus. Repito, que o poder de Deus, ele corre pelo rio da palavra, ele não corre por outra via. Toda manifestação sobrenatural, ela é provada na palavra de Deus. Por outro lado, nós temos irmãos que trazem um enfoque exagerado na sã doutrina e esquecem completamente o poder de Deus. Eles se esforçam, eles aprendem bastante, eles pesquisam bastante, se empenham de fato em conhecer as Escrituras, mas desprezam o poder de Deus. Esse também é um erro que nós não devemos cometer. Precisamos equilibrar, precisamos ter essas duas asas, precisamos amar a sã doutrina e precisamos pedir o poder de Deus para que ele se manifeste em nós. Eu entendo aqui que quando o apóstolo Paulo está falando aos coríntios e ele diz, olha, eu não vim até vocês, vou parafrasear, tá? Eu não vim até vocês apenas com palavras de persuasão, coisas filosóficas, eu vim em demonstração de poder, eu vim no Espírito. Foi assim que eu preguei a palavra para vocês. Veja, meus irmãos, a pregação, a sã doutrina e o poder de Deus estão conectados. Eles são do pacote, do modus operandi, do agir do Senhor em nossas vidas. Não podemos dissociar uma coisa da outra. Mas, queridos, eu tenho uma observação muito importante que talvez impacte você, especialmente você que é pentecostal, assim como eu, e dá muita ênfase ao poder do Espírito Santo. Há dias que o poder do Espírito não se manifesta da maneira como nós esperamos. Nem sempre Deus vai agir no extraordinário. Muitas vezes, muitas, Deus vai agir no ordinário. E é por isso que nós devemos ser embasados na sã doutrina. No dia que a manifestação do poder de Deus não é como eu espero, ou como eu quero, como eu gostaria que fosse, ainda assim, nesse dia, a sã doutrina será pregada. Sabe aqueles dias que a igreja pega fogo, que é muito gostoso sentir a presença de Deus, que Deus fala de uma maneira diferente? Isso tudo é maravilhoso. Mas haverá dias que a palavra será pregada e você deve recebê-la com toda a alegria do seu coração. Não haverá grandes manifestações sobrenaturais que os seus olhos possam contemplar. Mas não tenho nenhuma dúvida que a palavra, a sã doutrina, entrando na sua mente, descendo para o coração, vai fazer coisas extraordinárias no seu ser. É através da palavra de Deus que nós sabemos como andar, por onde andar, o tempo que andar,
a maneira que vamos agradar a Deus, está escrito e revelado através da sua palavra, ou seja, da sã doutrina. Por isso, meus irmãos, nós nunca devemos desprezar a sã doutrina. Amamos o poder de Deus, buscamos o poder de Deus, mas o poder de Deus, genuíno, ele só pode ser manifestado através de alguém que conhece a sã doutrina, que ama a sã doutrina e que vive, luta para viver praticando a sã doutrina. Os dois são asas desse avião. Sem uma dessas asas é impossível caminhar. No entanto, meus irmãos, nós devemos amar a sã doutrina, porque no apelo que o apóstolo Paulo faz a Timóteo, na sua carta de despedida, ele diz assim: vai haver um tempo, Timóteo, que as pessoas não amarão mais a sã doutrina. Terão como comichões nos ouvidos. Elas vão ficar agitadas, se entregando a fábulas. E aqui, meus irmãos, eu devo dizer que, inclusive, nas fábulas que o apóstolo Paulo cita, eu posso incluir nelas esse desejo desesperado pelo poder de Deus, sem a sã doutrina. É uma fábula. Não há poder de Deus sem conhecimento de quem Ele é. O conhecimento de quem Ele é só pode vir através das Escrituras. Então, meu irmão, minha irmã, ame a sã doutrina, ame o poder de Deus, se esforce para os dois. Tente ter a sua vida equilibrada e o Senhor vai fazer com certeza grandes coisas na sua vida e através da sua vida. Um beijo no coração, que Deus te abençoe sempre e nunca esqueça, a glória é dele.